Queremos dar-vos novamente as boas-vindas. Temos falado nas apresentações anteriores sobre o ABC da Fundação Adventista. Mas na última falámos, em particular, sobre os 2520. Essa foi a primeira parte. Hoje vamos continuar com a segunda parte e vamos expandir-nos sobre estas verdades que se encontram nos diagramas de 1843 e 1850. A nossa intenção é podermos ensinar claramente esta verdade pela Bíblia, assim como pelo Espírito de Profecia. E que ao ensinarmos estas verdades, possamos regressar às veredas antigas, pois os 2520 são parte desta fundação que Deus mesmo estabeleceu no começo da nossa organização, no começo da nossa Igreja. Comecemos então o nosso estudo sobre a segunda parte dos 2520, ou a dispersão e a reunião de Israel. Vemos aqui, neste diapositivo, o título O Seu Anjo. E vamos ler a seguinte passagem. Vi que Deus havia enviado o seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor, Guilherme Miller, que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe concedido o começo da cadeia da verdade, cabendo-lhe buscar, elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Encontramos esta passagem no livro A Verdade sobre os Anjos, na página 247 e no segundo parágrafo. Vemos então que Deus enviou o seu anjo para trabalhar no coração deste agricultor, que era Guilherme Miller. Diz nesta passagem que lhe foi concedido o começo da cadeia da verdade. E como tínhamos mencionado, esta foi a primeira profecia que ele encontrou na Bíblia, a profecia dos 2520 de Levítico 26. Esta era um dos elos da cadeia de verdade. Vemos mais sobre o seu anjo para sabermos que ele realmente está por detrás de todas estas verdades ilustradas no diagrama, não apenas dos 2520, mas tudo o que se encontra nele. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo os enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. E a João o anjo declarou: Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Apocalipse 22:9. Maravilhoso pensamento, que o anjo ocupa, em honra, o lugar logo abaixo do Filho de Deus. É o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Encontramos esta passagem no livro Desejar a Todas as Nações, página 58, no terceiro parágrafo. Vemos que este é o anjo Gabriel. Este é o anjo que foi enviado a Guilherme Miller para lhe abrir o entendimento às profecias. No livro é-nos dito o seguinte: Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse 1:3. Desejar a todas as nações, página 156, quarto parágrafo. Vemos que, vez após vez, o anjo Gabriel é enviado. Podemos vê-lo também através das Escrituras, que foi enviado a Daniel, a João, a Zacarias, quando iria ser pai de João Batista. O ministério de Gabriel é sempre revelar, abrir o livro para que o povo entenda as verdades que se encontram ali, para preparar o seu povo para certos eventos que irão ocorrer. Da mesma forma, vemos que este anjo foi enviado para ajudar a abrir o entendimento de Guilherme Miller, para entender as profecias que não tinham sido claras para o povo de Deus. Uma delas, como havíamos dito, foi a dos 2520. Continuando com outra passagem, aqueles que estão envolvidos na proclamação da terceira mensagem angélica estão examinando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou.
No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologias Proféticas, o pai Miller dá as seguintes simples, mas inteligentes e importantes regras para o estudo e interpretação da Bíblia. São 14 regras de interpretação que podem ser baixadas da net através do endereço que se encontra a amarelo na parte inferior deste diapositivo. O texto acima é uma parte destas regras. E no nosso estudo da Bíblia devemos fazer tudo para prestarmos atenção a estes princípios apresentados. Encontramos esta passagem na revista Review and Herald, 25 de novembro de 1884, parágrafos 23 e 25. Vemos que a inspiração claramente nos ensina que os que querem proclamar a mensagem do terceiro anjo têm que buscar sobre o mesmo plano que o pai Miller. Um dos mais básicos princípios de interpretação da Bíblia é o de comparar texto com texto. Não é o método crítico que hoje se ensina nas universidades da alta crítica, onde se tem que aprender as línguas originais do hebraico e grego e saber-se a história. Isso não tem nada a ver com o que é ensinado aqui. A Bíblia tem que interpretar-se por si mesma. A palavra de Cristo tem que falar por si só e sabermos o que é que Ele nos quis dizer, e não dando-lhes falsas interpretações, como colocar palavras na boca de Cristo que Ele nunca quis dizer. E através dos novos ensinos, através das novas regras de interpretação que se inventaram e que saíram da Babilónia e se têm expandido às suas filhas, o povo adventista também se tem contagiado com estes falsos ensinos ou falsas regras de interpretação. Desejamos mencionar isto, porque isto é muito importante. Dependendo das regras que utilizemos, podemos chegar a diferentes conclusões. Por esta razão, temos que seguir o que a inspiração nos ensina, o que é correto, de forma a pregarmos a mensagem também de forma correta. A fundação da nossa fé. A admoestação foi-nos dada. Não devemos deixar que nada destrua a fundação da fé sobre a qual temos edificado, desde que a mensagem foi dada em 1842, 1843 e 1844. Estas são as datas que temos vindo a falar. Tenho estado nesta mensagem e desde então tenho estado firme diante do mundo na luz que Deus nos tem dado. Nós não propomos atirar os nossos pés da plataforma sobre a qual foram postos os nossos pés ao buscarmos o Senhor dia após dia com oração sincera pedindo por mais luz. Creem que estou disposto a abandonar a luz que Deus me tem dado? Tem que ser como a rocha da eternidade. Como Cristo tem que ser estas coisas. Esta luz tem-me guiado desde que foi dada. Review and Herald, 14 de abril de 1903, parágrafo 35. Reparem aqui nestas datas que ela diz: não devemos deixar que nada destrua a fundação da fé sobre a qual a mensagem foi dada. E menciona essas datas que temos falado. E vejam o tempo em que ela está mencionando isto. É o ano de 1903. Há já mais de meio século no futuro. E, contudo, ela continua a considerar que estas são a fundação, a plataforma da nossa fé, e a considera como a rocha da eternidade. E Cristo é a rocha da eternidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade através da sua palavra, através das mensagens que Ele nos deu originalmente. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudessem ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. O Grande Conflito, página 392, segundo parágrafo. Esta é a profecia que fala do diagrama de 1843. Vemos que esta publicação foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque, ou o cumprimento dessa profecia. E é isso que temos neste diagrama.
o cumprimento direto da palavra de Deus. Temos aqui o diagrama de 1843. Mas continuemos com mais uma passagem. No nosso regresso com o irmão Nichols, o Senhor deu-me uma visão e ensinou-me que a verdade tinha que se declarar e ser explicada sobre tábuas. Abacuque 2, recordemos. E isto faria com que muitos se decidissem pela verdade da mensagem do terceiro anjo, ou a ser simplificada com as tábuas já mencionadas. Esta passagem encontramos na Carta 28 de 1850. Esta foi uma ordem que Deus também lhe disse que a verdade tinha que ser colocada sobre tábuas, e com isso muitos se decidiriam pela verdade do terceiro anjo, pois nestas verdades, nestes diagramas, estão ilustradas a mensagem do terceiro anjo, e por isso é importante que vocês escutais esta mensagem se quereis pregar a mensagem e serem deste povo que Deus vai escolher para pregar a última mensagem. É, portanto, fundamental entendermos estes diagramas. Vemos aqui o diagrama agora de 1850, o diagrama que publicou Otis Nichols. Especialmente nestas datas, a irmã Ellen White, juntamente com o seu esposo, viveu na casa do irmão Nichols. Por isso, ela estava diretamente relacionada com a publicação deste diagrama, pois ela sabia o que havia precisamente nesta publicação. Dirigido pela mão do Senhor. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, pela mão de Cristo, e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que a sua mão estava presente e ocultou um engano em algumas figurações. Diz que houve um engano em algumas configurações, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que a sua mão fosse removida. Primeiros Escritos, página 74, primeiro parágrafo, versão inglesa. Vemos que este diagrama foi dirigido pela mão do Senhor. Não foi uma invenção que veio à mente de Carlos Fites, mas foi sim o cumprimento da ordem que Deus havia dado, e este foi dirigido pela sua mão. Neste diagrama dirigido por Deus, como já vimos, encontra-se a profecia dos 2520, ou 7 tempos, de Levítico 26, no qual estamos entrando em profundidade sobre este tema tão abracante. É na realidade uma profecia que confirma ao povo de Deus na sua fé. Em Levítico 26, os que tomaram o tempo em ler este capítulo completo, vemos que do versículo 3 ao 13 mencionam-se todas as bênçãos que Deus iria dar ao povo por guardarem os seus estatutos e os seus mandamentos. A partir do versículo 14 e até ao final, menciona-se a maldição que iria cair sobre eles. E vemos nestes versículos, especialmente no 24 e no 28, que se fala de 7 vezes ou 7 tempos, nos quais eles iriam ser castigados por parte de Deus por terem quebrado essa aliança que tinham feito com Deus. Os 7 tempos. Vejamos agora isto. Já vimos que um tempo é igual a um ano. Já vimos que também em Daniel, quando se fala da maldição que caiu sobre Nabucodonosor dos 7 tempos, que ele esteve 7 anos entre as bestas. E, obviamente, 7 tempos aí são 7 anos. Um ano bíblico contém 360 dias, como já mencionámos em Salmos 104:19, que é o calendário lunar. E no calendário, os meses têm 30 dias e por isso são 360 dias no ano. Assim, 360 multiplicado por 7, temos 2520. Vemos que 7 tempos aqui também se menciona que é a maldição de Moisés, como já vimos na apresentação anterior. E menciona-nos que os 7 tempos ou maldição de Moisés recaiu sobre Israel por quebrarem o pacto que fizeram com Deus. É isso o que vemos em Levítico 26. Em Provérbios 26:2
diz o seguinte: como ao pássaro o vaguear, como à andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. A maldição não caiu sem causa sobre eles, mas porque romperam o pacto ou a aliança, e por essa razão Deus permitiu que essa maldição caísse sobre o seu povo. Vemos aqui também que, do Gênesis até o Apocalipse, se menciona a profecia ou a maldição de Moisés. E pode-se ver estas verdades ao longo de toda a Bíblia, do princípio ao fim. Todos os profetas escreveram acerca da maldição de Moisés, pois é um tema que se pode ver desde o Gênesis até o Apocalipse. Dispersão e reunião. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram dispersos, foram tirados do Éden. E no fim, em Apocalipse, vemos que Deus reajunta um povo através das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, como é mencionado em Apocalipse 14. E este princípio está ilustrado através da Bíblia. Temos que simplesmente escutar e permitir que o Espírito nos ensine estas verdades, porque Ele ensina-nos e vai guiar-nos a toda a verdade. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 32 e 33. O que queremos mostrar com esta escritura é que todos os profetas falam do mesmo, pois se não falassem do mesmo, estaria a haver confusão. Mas porque é o mesmo Espírito, todos falam e mencionam também da maldição que tem a ver com a dispersão e a reunião do povo de Deus, que são os 2520 ou os 7 tempos que temos estado a falar. Então, temos que ver isto, que todos têm que concordar. Por essa razão, esta profecia é algo sólida que Deus nos dá para o nosso caminho e para o nosso entendimento diário. Agora, ao entrarmos na interpretação de Guilherme Miller, lemos o seguinte: Isaías profetizou que dentro de 65 anos, Efraim seria quebrantado até deixar de ser povo. Isto encontramos em Isaías 7, versículo 8, em que se menciona quando começa a profecia dos 7 tempos. Isto ocorreu nos dias de Peca e Rezim, 742 anos antes de Cristo. 65 anos depois, 677 a.C., Esar-Adom, rei da Assíria e Babilónia, chegou com um grande exército à terra de Israel e Judá e levou o último remanescente de Israel, e não voltaram a ser uma nação desde então. Depois também fez guerra contra Jerusalém, tomou Manassés e levou-o para a Babilónia. E aqui começam os 7 tempos nos quais Judá iria estar cativo sobre os reis da terra, e também nos 7 anos o povo de Israel seria cativo e saqueado. Ambos os casos começaram e terminaram na mesma data, 2520 anos, iniciado em 677 a.C. e terminado em 1843 d.C. 1844, recordem-se. Em 1843, soma-se 677 e o resultado é igual a 2520. Esta citação de Miller é encontrada em Miller's Works, volume 1, página 80. A profecia dá-se no ano de 740, é dada no ano de 742. E é nos dias que 65 anos depois começaria a dispersão do povo de Deus. Vejamos-lo aqui num gráfico. Vemos aqui o ano de 742 a.C., quando é dada a profecia. 65 anos depois leva-nos ao ano de 677 a.C. A partir daqui, começamos a contar os 2520 anos. 2520 menos 677 é 1843. Mais o ano zero
que obviamente teremos que contar com isso, dá-nos, obviamente, 1844 depois de Cristo, que é o cumprimento dos 2520. Temos aqui o ano zero e vamos explicar-vos para que se torne mais claro. Temos a data de 4000 anos antes de Cristo, a quando da criação de Adão e Eva. Agora, na altura que estamos a gravar este vídeo, encontramos-nos no ano de 2013. O ano zero, aparentemente, faz a divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que é ensinado de uma forma geral no mundo. Agora, vemos que o ano zero, na realidade, o ano 1 antes de Cristo ao ano 1 depois de Cristo no calendário normal, aparenta ter 12 meses antes de Cristo até o ano zero, e no ano 0 ao ano depois de Cristo, vemos que aí também há 12 meses. Mas na realidade não são 2 anos, mas é sim um ano, porque o ano 0 não se conta. Então aqui vemos que entre o ano 1 antes de Cristo e o ano 1 depois de Cristo, temos um ano e não 1 mais 1 de 2 anos. Como tínhamos mencionado, os 2520 têm duas partes. Guilherme Miller mencionou-nos que o ano de partida para os 7 tempos, ou 2520 anos, inicia-se em 677 a.C. Contudo, também mencionámos que os 2520 têm outra parte, ou seja, têm também uma aplicação às tribos do norte, ao reino de Israel, quando este começa a ser disperso. Iron Edson foi a pessoa que, logo após o grande desapontamento de 1844, teve uma visão do santuário celestial. Ele pronunciou sobre os 2520 anos através da seguinte passagem: em vez de contar-se desde que Manassés, rei de Judá, foi levado para Babilónia no ano 677 a.C., a qual menciona Guilherme Miller, calculamos desde que Oseias, rei de Israel, foi encarcerado em 723 a.C. Isto ocorreu 19 anos depois que a profecia de Isaías, registada no capítulo 7 e versículo 8, que foi em 742 a.C., como já tínhamos visto. Nesta data, Efraim foi quebrantado e deixou de ser literalmente um povo dentro de 65 anos, tal como a profecia dizia. De acordo com o cálculo iniciado no ano de 723 a.C., os 2520 anos completos têm que chegar ao correspondente ano de 1798. O mesmo é válido no caso dos 2300 dias, que começaram no outono de 457 a.C. e terminaram no outono de 1844. O ano de 723 a.C. é o verdadeiro começo. E 1798 é o verdadeiro fim dos 2520 anos do cativeiro do povo de Deus. Encontramos esta citação em Advent Review and Sabbath Herald, de 10 de janeiro de 1856, página 114. Se por um lado temos os 2520 de Guilherme Miller, que fala de 677, que é daí que ele começa a contar, por outro lado, temos a interpretação de Iron Edson, que ensina que os 2520 se começam a contar a partir de 723 a.C. e daqui começam os 2520. Agora temos que recordar-nos, como tínhamos mencionado, que como Israel foi dividida em 2 reinos, por essa razão, pode-se contar-se de 2 formas diferentes os tempos, porque ambos foram dispersos em diferença que Deus tinha feito com eles. Vejamos agora a outra linha de tempo.
dentro de 19 anos, de acordo com o que diz a profecia, como menciona Aaron Edson, daí iria começar com o ano 723 a.C. e daqui iria chegar-se a 1797. Mas recordem-se do ano zero, que não são 2 anos, mas apenas um, e leva-nos a 1798. Vemos outra linha de tempo que tem a ver com os 2520 referentes ao Reino do Norte. Vemos que a metade dos 2520 cai exatamente no ano de 538 d.C. Esta é uma data muito importante para nós. Em 538 temos precisamente os 1260 anos que terminam em 1798. E é nesta última data em que se dá a ferida mortal no papado. Temos então 2520 mais 2520 que somam... temos então 1260 mais 1260 que somam 2520. Ao juntarmos estes dois períodos, temos então os 2520 anos. Surpreendente, não é verdade? Estamos conscientes que existem muitas pessoas que não sabiam nada sobre isto. Mas aqui estamos a ver claramente através deste gráfico como está tudo exatamente dividido pela metade. Os 2520 anos, a partir de 538, fala-nos é a supremacia papal, quando o povo de Deus foi perseguido durante a Idade das Trevas. E antes de 538, é a supremacia pagã, quando o povo de Deus tinha sido perseguido durante 1260 anos pelos poderes pagãos dos reinos da Terra. Aqui vemos que a supremacia pagã é representada pelo contínuo, que iremos falar também sobre este tema em detalhe, não nesta apresentação, mas noutras posteriores. E temos a dispensação seguinte, que é a transgressão assoladora de Daniel 8. Ambos são termos que se utilizam em Daniel capítulo 8, versículos 11 a 13, onde se fala destes dois poderes. Vemos que um representa a supremacia pagã, o contínuo, e pela outra parte temos a supremacia papal, que representa a transgressão desoladora ou assoladora. Vemos aqui os 2520 de cima e os dois que se referem ao Rei do Norte e os 2520 de baixo referentes ao Rei do Sul. Ambos terminam em datas que são muito importantes para nós. Um em 1798 e o outro em 1844. 2520 menos 723 dá-nos 1797 mais 1. Recordem-se do ano zero, que assim dá-nos 1798. Temos aqui as 10 tribos do norte, chamadas de Israel, tendo a sua capital em Samaria. As 2 tribos do sul, chamadas de Judá, sendo a sua capital Jerusalém. E as 10 tribos do norte são também conhecidas como Efraim. Levítico 26, versículos 24 a 28, fala-nos de serem dispersos por 7 tempos. E 1 de Reis fala-nos da divisão do Reino do Norte. Para os que não conhecem, podem ir a 1 de Reis e aqui fala-nos da divisão do reino depois da morte de Salomão entre Jeroboão e o seu filho Roboão. E aqui começa esta divisão. 10 tribos ficaram no norte com Jeroboão e as outras 2 no sul com Roboão. Vemos novamente neste diapositivo a divisão do reino. As 10 tribos do norte, chamado Reino de Israel, com a capital em Samaria. As 2 tribos do sul, chamado Reino de Judá, com a capital em Jerusalém. As 10 tribos do norte são também conhecidas
como Efraim. E eles, ao quebrarem a aliança que havia em Levítico 26, foram considerados culpados. E a sua sentença foi de 2520 anos. Por outro lado, a parte do Reino do Sul também foi culpada. E a sua sentença foi também de 2520 anos. Por esta razão não se conta a mesma data de início, porque como houve uma divisão, seria ilógico contar que os dois começaram no mesmo tempo, porque ambos quebraram a aliança em tempos diferentes. Por esta razão começam em diferentes datas, e por isso temos 2520 ou 7 tempos, que foi o que ensinámos através do gráfico e do qual fala Guilherme Miller e também Aaron Edson e vários outros que estiveram dentro do movimento, antes e depois do grande desapontamento. Aqui vemos novamente a ilustração para que a memorizem. Vejam que uma começa em 677 a.C. e termina em 1844. A outra, por outro lado, começa em 723 a.C. e termina em 1798, quando se deu a ferida mortal no papado. E vemos que na metade dos 2520 de cima temos exatamente a data de 538, dando-nos duas metades, 3,5 e 3,5, ou 1260 e 1260 por outro lado. Vemos aqui a apresentação dos 2520 com as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Este foi o nosso estudo número 2 dos 2520 sobre a dispersão e reunião de Israel. Esperamos que através desta apresentação tenhamos novamente sido iluminados com as verdades gloriosas do que é mostrado nos diagramas de 1843 e 1850, onde vemos que estas coisas que estão ilustradas não são invenções humanas, mas sim que o anjo de Deus foi enviado para poder ensinar estas coisas a Guilherme Miller e aos outros que estiveram a pregar a mensagem durante essas datas de 1840 a 1844. Pois a inspiração chama estas mensagens a fundação, a rocha da eternidade. Esperamos assim que vocês também possam colocar os vossos pés firmes sobre a rocha da eternidade, ao poderem regressar a estas verdades antigas, para que assim, como dissemos já pela última vez, possamos ser refrigerados através destas verdades. O nosso sincero desejo é que tenham sido iluminados com a glória do quarto anjo nesta apresentação. Que Deus vos abençoe.